Olá, alunos, tudo bom? Bom, sou a professora Daiane, estou hoje então com a professora Michele. O intuito do nosso vídeo é falar um pouquinho, sobre alguns assuntos que estão caindo ou que possa vir a cair no ENAD e relembrar um pouquinho, de qual seria o foco de vocês então para estudar. Hoje a professora Michele, ela ministra tanto a disciplina de nutrição esportiva como de interpretação de exames laboratoriais. Então o intuito é que a gente fale um pouquinho sobre isso. Bom, professora Michele, em relação então à nutrição esportiva, ela tem aparecido, tem caído bastante no ENAD? Então, Dai, a esportiva, eu fiz uma passada sobre as questões do ENAD, as provas de 2004 até 2016, só caíram 3 questões de esportiva, então é um tema que eles não costumam cobrar. Pode ser que cobre mais agora porque está mais em alta, mas não é algo que costumam cobrar. Então, caiu, a última questão, inclusive, caiu no ano de 2010 só. E o que ele costumava cobrar ou abordar nessas questões era em relação à importância do carboidrato para o exercício, Então, que a gente tem que consumir esse carboidrato, de preferência durante o exercício, carboidrato simples, glicose, frutose, uma maltodestrina. Mais ou menos após 1 hora de exercício, 45 minutos, a gente fazer essa reposição. Não precisa ser antes de 45 minutos. Fala também com relação à questão, a gente não pode esquecer que esportistas, atletas ou praticantes de exercício físico têm um gasto energético maior do que os atletas, do que os não atletas, do que os sedentários, e por conta do efeito térmico do exercício. E uma questão que ficou mais robusta, a forma como eles cobraram, foi em relação ao fornecimento de energia, no exercício. Então, em relação ao fornecimento de energia, eu acho que a gente não pode esquecer, tem que deixar claro que a gente tem algumas vias de geração de energia, como, por exemplo, o sistema TPCP, que é uma via rápida de geração de energia, usando a creatina fosfato. A gente tem os carboidratos e os lipídios, As proteínas não é a principal função dela, fornecimento energético para o exercício, mas também fornece. Então, exercícios de alta intensidade e curta duração, a gente utiliza muito o carboidrato como fonte de energia. Nesse carboidrato, a gente tem inclusive vias aeróbias e vias anaeróbias, com e sem oxigênio. Então, são vias mais rápidas de geração de energia em comparação com o lipídio. Então, os lipídios, eles vão ser mais utilizados para exercícios de longa duração, exercícios de endurance, e os carboidratos, exercícios de curta duração e alta intensidade. Inclusive, uma questão abordou sobre o efeito poupador do glicogênio, que é justamente quando você está mais adaptado ao exercício, quanto mais treinado você é, mais você consegue segurar o seu glicogênio, o seu carboidrato, e otimizar mais a utilização de lipídios. Em relação a exames laboratoriais, tem caído? Quais seriam os exames que a gente poderia pedir para o aluno focar mais? Exames laboratoriais sempre caem. Então, de 2004 até agora, sempre caem questões relacionadas a exames laboratoriais. Só que ela vem dentro das questões de clínica, Então, normalmente eles colocam um estudo de caso, de câncer, ou de diabetes, ou de um paciente que fez cirurgia bariátrica, e nesse meio aí ele coloca os exames laboratoriais. Entendi. Então, quais seriam os exames, já que a gente sabe que tem muitos, mas qual seria então o foco maior, se a gente pudesse solicitar aí que o aluno desse um foco maior? Eu acho que a questão dos marcadores de lipidograma, marcadores de metabolismo dos carboidratos, relacionado com o metabolismo do carboidrato, hemograma também, algo que normalmente cai. Então, acho que esses são os principais exames. Bom, a gente tem visto, que eu acho que lipidograma, ele tem sofrido uma mudança. Isso. Qual seria essa mudança que ocorreu e o que é que o aluno precisaria, então, sinalizar bem para poder acertar uma questão do ENAD? A gente não tem como prever, Era bom se a gente pudesse prever, tivesse uma bola de cristal para já ajudar os nossos alunos, mas eu imagino que possa vir a cair a questão do lipidograma, porque no final de 2016, a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas mudou o consenso de normatização de exames. Então, o perfil lipídico, ele agora mudou a interpretação. Se vocês observarem, em cima vem uma tabela primeiro que aborda colesterol, triglicerídeo e HDL. Esses são observados de acordo com o valor de referência mesmo, você vê se está alto ou baixo ou normal. E logo abaixo vem uma tabela trazendo LDL e não HDL. E esses, eles são observados como alvos terapêuticos. Então, primeiro observo se o meu paciente, enquadro ele em alguma categoria, vamos supor um paciente que está com os níveis normais de colesterol, de triglicerídeo, de HDL, eu classifiquei ele como paciente de baixo risco.
passo para a tabela abaixo e vejo a meta terapêutica. Então, ela vai estar dizendo, se o paciente é de baixo risco, qual é a meta para manter o LDL dele e o não HDL? Ou seja, quanto ele precisa chegar, atingir Isso. ou manter no máximo LDL e não HDL. Não HDL, isso. Tá. Então, essa foi a grande diferença. Deixou de ser uma interpretação por valor para ser um alvo terapêutico. Um alvo terapêutico. Legal. Em relação a metabolismo de carboidrato, que você comentou, a gente tem uma relação muito forte com o possível diagnóstico de diabetes, que a gente sabe que é uma doença que vem acometendo muito, a nossa população, e justamente por isso tem uma grande chance também de cair no ENAD, professora? Então, quais seriam os exames que a gente consegue, por exemplo, dar ou conseguir ali fechar um diagnóstico relacionado ao diabetes do paciente? Certo. Em relação à diabetes, a gente tem alguns exames que são bem importantes, Por exemplo, a glicemia de jejum, o teste oral de tolerância à glicose e a glicemia casual no paciente que tenha sintomas de diabetes, como, por exemplo, polifagia, polidipsia, poliúria e a perda de peso. As referências mudam para cada um desses, Mas eu acho que o mais importante é o aluno entender que a gente tem um estágio chamado pré-diabetes. Então, tem a questão de normalidade e o pré-diabetes, que é quando você ainda não evoluiu para um estágio de diabetes mesmo. Nessa situação, eu posso ter, inclusive, a resistência à insulina. Então, os níveis de insulina estão aumentados, porque ela não está conseguindo atuar de forma de forma adequada. Então, você produz a insulina, mas ela não está conseguindo atuar de maneira adequada. E se eu não cuidar, eu evoluo para um quadro de diabetes. Tem a hemoglobina glicada também, que inclusive me ajuda a monitorar. Então, eu digo que a hemoglobina glicada é o exame que pega o paciente na mentira. Que aí você vê o que como ele se comportou nos últimos 3 meses, Então, esses são alguns marcadores que a gente pode ver para metabolismo de carboidrato. Legal. E hemograma, que eu acho que é um exame que mais é pedido, mais é feito, é comum as pessoas já terem feito. Em relação ao hemograma, professor, o que é que a gente consegue analisar em relação a esse exame? Qual seria o foco para o aluno estudar? Certo. No hemograma, a gente tem a série eritrocitária, que é a vermelha, a leucocitária, que é a série branca, e a série plaquetária, que vai medir as plaquetas que são responsáveis pela coagulação. Na série leucocitária, que é a série branca, eu vejo os leucócitos, linfócitos, contagem total de leucócitos, eosinófilos e basófilos, que estão muito relacionados com alergia, processos alérgicos. E com a série branca, eu vejo mais a questão das células de defesa, Então, infecção, inflamação, normalmente eles vão estar aumentados. A série eritrocitária é muito importante para a gente ver a anemia. Então, eu consigo diferenciar se os meus níveis de hemoglobina e hemácias estão baixos, eu consigo ver que o paciente provavelmente está com anemia. Mas eu não consigo dizer qual anemia. E aí eu sigo para os meus índices, que a gente vai ter VCM, HCM, CHCM e RDW, para ver qual é o tipo de anemia que esse paciente tem. Se for anemia do tipo hipocrômica e microcítica, que é onde tem um reduzido tamanho das hemácias e pouca coloração, eu tenho anemia do tipo ferropriva, tá? A megaloblástica, que é uma anemia do tipo macrocítica, as hemácias são maiores, é por deficiência de B12 e de ácido fólico. Então, ferropriva, deficiência de ferro, e megaloblástica de B12 e de ácido fólico. Bom. Ok, gente. Então, hoje a gente encerra por aqui. Obrigada. Boa sorte aí. Estudem bastante e que vocês façam ali o ENAD bem concentrado e vai dar tudo certo. Boa prova, pessoal.